Livro do Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos começar mais um devocional. Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira poderosa. Vamos começar mais uma conversa com fé, que alegria, que felicidade. Hoje, quinta-feira, oh glória, que maravilha, tivemos um culto maravilhoso na noite de ontem. Meu Deus, Deus falou nos nossos corações de maneira muito poderosa e hoje também não será diferente o que Deus vai falar aos nossos corações. Que maravilha, que bênção de Deus. Queridos, queridas, repare que o provérbio que nós lemos agora, né, de número 1, versículo 7, ele já começa dizendo sobre algo maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Ele começa dizendo que o temor ao Senhor. O que significa temer ao Senhor? Temer ao Senhor é diferente do medo comum. O temor do Senhor não se refere a pavor ou terror, mas a reverência, respeito, obediência a Deus. Significa reconhecer a sabedoria de Deus e submeter-se à sua vontade. Como nós temos dificuldades de submeter à vontade do Senhor, né? Por isso que quando a gente submete à vontade do Senhor, nós estamos temendo ao Senhor, né? Isso quer dizer ser temente, ter um temor ao Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito maravilhoso, né? Por quê? Porque o temor ao Senhor é essencial, né? Faz parte da nossa essência. É um fundamento da verdadeira sabedoria. Temer ao Senhor é orientação, é decisões que evita até mesmo o pecado. Traz segurança, longevidade, garante bênçãos e prosperidade. Sem o temor ao Senhor, o conhecimento se torna apenas intelectual, sem direção moral. Esse provérbio ensina que toda sabedoria genuína começa com Deus. Oh glória! Começa, né, temendo ao Senhor, né? Enfatiza que o caráter vale mais do que a riqueza, fama ou posição social. O próprio Provérbios 19, capítulo 1, vai dizer: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Olha só que interessante. É que é essencial, gente, nós estarmos debaixo da direção de Deus, nós estamos buscando uma direção de Deus, e esse Provérbios que lemos no versículo 7, no capítulo 1, ele é o versículo chave de todo o capítulo, né? De todo o capítulo. Glória a Deus. E isso é muito importante. O conhecimento verdadeiro começa com o temor a Deus, reverência, obediência a Ele. Quem rejeita a sabedoria de Deus age de forma tola. Já parou para pensar naquelas pessoas que fazem as coisas do seu jeito, sem orientação de Deus, sem buscar a presença do Eterno, sem buscar conhecimento, sem reverência, sem intimidade,
sem respostas de Deus, e muitas das vezes essas pessoas elas se perdem no meio do caminho. Olha só, elas se perdem no meio do caminho, fica sem direção nenhuma, ao ponto de quando as coisas começam a dar errado, culpar até mesmo Deus. Olha só como isso é muito sério. E muitas das vezes quando Deus ele começa a agir na vida, e porque toda decisão ela tem uma consequência, né? Tudo aquilo que toda escolha ela tem uma consequência, né? Tanto para boa como para ruim. Toda decisão, decisões da vida, existem as consequências. Isso aí é óbvio. E muitas das vezes a pessoa ela toma uma decisão e depois ela se arrepende. E muitas das vezes ela culpa Deus e as consequências vêm. E quando vem as consequências, fala que Deus o rejeitou, Deus esqueceu. Mas por quê? Porque muitas das vezes tomam decisão sem obedecer à voz de Deus, sem obedecer, né, a Deus, por desobediência. Por isso que é muito importante, gente, a gente ter esse conhecimento verdadeiro da parte de Deus. Por isso que é muito importante a gente temer ao Senhor. Isso aqui é muito forte. A gente ter reverência à obediência, meu Deus. Aleluia. Isso aqui é muito profundo. E olha o que o versículo vai dizer: o temor do Senhor é um princípio do conhecimento. Então, quando você teme a Deus, quando você teme ao Senhor, você está reconhecendo que Ele é o Deus da sua vida. É o princípio do conhecimento. E o versículo vai continuar dizendo: e os loucos desprezam a sabedoria e as instruções. Olha só. Então você vê que a pessoa ela é insensata, a pessoa que ela não tem um conhecimento, a pessoa que ela não tem como se diz, um contato diretamente com Deus, ela se perde no caminho. E a Bíblia chama de louco os que desprezam a sabedoria e as instruções de Deus. É louco. A pessoa é louca. Você viu aquelas pessoas que quando vai tomar uma decisão e chega para você e fala daquela decisão e você olha, tá vendo, tá tudo errado. Muitas vezes você é louco fazer um negócio desse. Não faça isso não. Porque você está vendo que a pessoa está tomando uma decisão errada, uma escolha errada, e toda escolha tem a sua consequência. Por isso que é muito importante, meu irmão, por isso que é muito importante, minha irmã, nós temer ao Senhor. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, né? Buscar a sabedoria. É necessário buscar discernimento. É muito importante buscar o discernimento para compreender a profundidade das lições do sábio. Isso aqui é muito profundo, porque a sabedoria é um processo contínuo. Nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que ter esse conhecimento, Por isso que lá em Oséias vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós temos a oportunidade em meditar na palavra, em meditar nas escrituras, nós vamos adquirindo conhecimento. E quando nós vamos adquirindo conhecimento, dificilmente teremos
dificilmente vamos tomar decisões incorretas. Nós vamos tomar decisões, teremos escolhas certas. Por quê? Porque o próprio Deus vai nos dando direção. Por isso que é muito importante temer ao Senhor. Temer não é ter medo. Temer não é ter pavor. Temer é colocar tudo que está no seu coração perante a Deus, para Ele te dar estratégia, para Ele te dar sabedoria, para Ele abrir caminhos, rotas, para você alcançar o extraordinário de Deus. Por isso que tem muitas pessoas se perdendo no meio da caminhada, porque não tem o conhecimento, não tem mais temor, é louco. A Bíblia que diz: os loucos desprezam a sabedoria, e a sabedoria é o Senhor. O Senhor que nos dá a sabedoria, é o Senhor que nos dá entendimento. Meu Deus, isso aqui é muito forte, queridão. Muito forte que Deus está falando nesta quinta-feira abençoada. Que você continue tendo o temor do Senhor. Teme a Deus. A palavra-chave desta quinta-feira é: teme ao Senhor. Meu Deus. Teme ao Senhor. Esta é a palavra-chave. Não tome decisões sem uma resposta de Deus. Não tome atitudes, decisões sem um conhecimento de Deus. Não faça nada por emoção. Não faça nada. Ore a Deus, busque a Deus. Essa é a palavra desta quinta-feira. É buscar o Senhor com sabedoria. Ficar com uns ouvidos atentos à voz do Senhor. Meu Deus, que profundo essa palavra de hoje. Que profundo, meu irmão. Que profundo, minha irmã. Fique com esta palavra e creio que Deus vai começar a te dar uma estratégia, vai começar a falar com você de maneira poderosa. Feche os seus olhos, meu querido. Oh Jesus, poderoso Deus e eterno, louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, é digno de todo louvor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue fazendo coisas grandes sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos dar sabedoria, entendimento, mansidão, Pai, conhecimento, para que nós possamos ter decisões certas, Pai, certeiras. É o que eu lhe peço nesta quinta-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, pela fé, Deus abençoe.